Olá pessoal, a aula de hoje será sobre qualidades, habilidades, talentos e aptidões. Durante todo esse módulo a gente está tratando do autodiagnóstico. Então, para fazer um projeto de vida, você já deve ter percebido que é importante focar no autoconhecimento. É importante saber sobre você para que você faça um projeto de vida mais consistente, mais concreto, mais claro e que você possa traçar objetivos que realmente sejam alcançados. Antes da gente falar um pouco mais sobre o que são os talentos, é importante que você reflita. Você já pensou sobre os seus talentos? Você sabe para que a gente tem talentos? Bom, o que a gente pode começar a avaliar é que talento é algo inato. Todo mundo tem. E existe alguma atividade, uma situação específica que o seu talento é imprescindível. É ele que vai fazer a diferença. O seu projeto de vida é a mesma coisa. Então, talentos são individualizados, são inatos. Todas as pessoas têm. Agora, o uso contínuo desses talentos é que vai favorecer o desenvolvimento das suas habilidades. Em que sentido? Muitas vezes a pessoa ela tem uma série de talentos e que ela utiliza numa situação muito específica. E ao fazer isso, ela não contemplando outras situações da vida, ela acaba ficando numa situação que a gente chama de subnível. É o caso, por exemplo, de alguém que se comunica muito bem, como um vendedor, por exemplo, e aí ele utiliza esse talento de conseguir falar bem, de conseguir promover empatia, de conseguir atingir o outro positivamente, só naquele momento, só naquela situação de trabalho. E nas outras áreas da vida, ele não coloca isso em prática. Então, a tendência é que ele não utilize esse talento, essa habilidade que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo, expandida para as outras áreas da vida, que poderiam também ter um uso, poderiam também ser favorecidas por esse talento. Então, esse talento ele pode ser desenvolvido, ele pode ser aprimorado, ele pode ser aperfeiçoado. Essas habilidades decorrentes da aplicação desses talentos podem ser expandidas. E a expansão dessas habilidades resulta naquilo que a gente tem, que é a nossa marca, é o nosso traço forte, é aquela condição que a gente olha para uma pessoa e já identifica que aquela pessoa tem determinada marca. É o sujeito que é bem organizado, ou muito disciplinado, ou que gosta de estudar, é autodidata, é intelectual. Então são marcas que vão ficando e que mostram muito mais quem é aquela pessoa. Agora, para que a gente fala tanto de talento, ou está começando a descrever um pouco mais sobre essa realidade? Porque quando a gente elabora um projeto de vida, é importante que nós nos apoiemos nos nossos talentos. Porque um projeto de vida, ele é um planejamento que não é estático, que pode ser mudado sim ao longo do tempo, podem ser feitas novas avaliações, balanços, reflexões a respeito daquilo que foi planejado, mas existem momentos que as situações não saem exatamente do jeito que a gente planejou. E aí esses momentos de crise e de balanço, eles podem ser substituídos por crises de crescimento, por crises onde a gente utiliza os nossos talentos para resolver melhor aquela situação. Então, o nosso projeto de vida precisa também contemplar aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente faz muito bem. Agora, um aspecto importante que é preciso considerar é que nós entendermos um pouco mais sobre como funcionam as nossas qualidades, de que modo nós nos posicionamos diante das mais diversas situações, não tem nada a ver com perfeccionismo. Então, perfeccionismo não é uma qualidade e também não é um defeito bonitinho. O perfeccionismo é um exagero, o exagero do detalhe, é aquilo que nunca está bom. E a gente precisa, num determinado momento, tirar as nossas ideias da cabeça e fazer com que elas virem atitudes, com que elas virem ações. Pensa num planejamento em que você, de modo mirabolante, começa a trazer uma série de elementos e esse planejamento nunca está pronto. Então quer dizer que nunca isso vai ser colocado em prática? O objetivo não é esse. O objetivo é que a gente consiga ver resultados.
E os resultados, eles vão partindo daquilo que a gente consegue fazer num primeiro momento, ainda de um modo que não é o melhor, mas o que é possível, e aos poucos isso vai sendo aperfeiçoado para que a gente consiga usar as nossas habilidades no 100%, para que a gente saia dos 50% e consiga usar isso a todo vapor, da melhor maneira possível. Usar os talentos também, gente, tem a ver com a questão da qualidade de vida. Então, há muitas pessoas que vivem estagnadas, paradas. Existe uma ideia de que ter desafios ou ter muitas coisas para resolver é algo que desestrutura, que a pessoa tem muitos problemas. É tudo isso ao contrário. Na verdade, quando a gente pensa nos nossos talentos, a gente enxerga nesses problemas possibilidades, oportunidades de crescimento. E vai conseguir ter uma visão realista, sim, de todo aquele contexto, mas por outro lado a gente também vai se sentir muito mais motivado. Quando a gente decide aquilo que a gente quer fazer, quando estabelece as diretrizes de um projeto de vida, como é o caso que nós estamos nos propondo aqui, a gente consegue sentir prazer naquilo que a gente faz, a gente consegue ter mais felicidade, se sentir nesse fluxo de realizações, de produtividade é algo que nos traz felicidade. Então, pensar nos nossos talentos, nas nossas qualidades, naquilo que a gente faz muito bem, é importante justamente para nos trazer essa motivação, para fazer com que a gente cresça. E isso se transforma num círculo virtuoso. Porque, a partir do nosso exemplo, a gente consegue motivar outras pessoas que convivem conosco. Talento é algo que aparece nas nossas ações, nos nossos exemplos, naquilo que a gente faz. Então não é algo que a gente precisa divulgar muito, não é algo que a gente precise mostrar o tempo todo para o outro que a gente tem ou deixa de ter. É algo que está impresso nas nossas atitudes. Tudo aquilo que a gente fizer, a gente vai usar todo esse nosso inteiro. Então isso vai aparecer nas nossas ações, nas mais diversas situações. Então, com relação aos talentos, às qualidades, às aptidões, a gente precisa então considerar que são predicados motivadores para que a gente possa crescer, empreender. E nesse processo de elaboração de um projeto de vida, são grandes coadjuvantes para que a gente possa ter motivação e chegar no objetivo ou nos objetivos que, de repente, a gente esteja perseguindo. Para a atividade, o que se propõe é o seguinte, para que a gente possa expandir mais essa discussão e posteriormente levar aí às oficinas que são os encontros presenciais. A gente propõe o seguinte, você vai assistir ao filme Patch Adams e vai buscar elencar situações, pelo menos 3 situações em que esse personagem principal, ele demonstra, ele evidencia seus talentos. E a partir disso, você vai fazer um cotejo, uma comparação entre os talentos que foram evidenciados por esse personagem e os possíveis traços fortes que ele conseguiu consolidar com a utilização dessas habilidades. Você vai fazer essa comparação e vai postar no fórum, para que a gente depois possa expandir a discussão, ok? Até lá, bom trabalho!